Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Afetos no trabalho. Por que falar disto? Pois bem, antes de prosseguir aqui para o tema, peço a gentileza de se inscrever, conhecer a playlist como um todo aqui de conhecimento e desenvolvimento. Passando propriamente ao tema, vamos lá então. Parece que é estranho falar de afetos no ambiente de trabalho. Inclusive, nós temos uma cultura que tenta desesperadamente dizer que os teus problemas não devem se misturar com o trabalho. Se você tem problema, fique lá com eles e não tragam os seus problemas para o trabalho. Que lindo se isto fosse possível para o dono da empresa, para o empregado, para o gerente e etc. Portanto, esta dimensão dos afetos, que são aspectos que compõem o nosso psiquismo, nós temos uma total problemática em torno desta dimensão que pertence a nós e não é opcional nós retirarmos e deixar esta dimensão na porta da empresa. Essa dimensão não é tratada e é simplesmente silenciada no ambiente da faculdade, no ambiente da escola básica e em outros ambientes. E existem conhecimentos, existem técnicas que auxiliam a todos nós trabalharmos com esta questão. Hoje em dia, este tema ele aparece nesses circuitos, digamos assim, ligado ao desenvolvimento de pessoas, nos circuitos de recursos humanos e etc. Mas ainda é algo muito tímido. E nós não nos perguntamos que formou-se uma equipe de pessoas para trabalhar. A coisa que mais corre solta, sem controle, sem um pensamento adequado, são justamente os afetos. E isto determina a produtividade da empresa, e não só a produtividade, mas a qualidade do ambiente trabalhista, do ambiente de trabalho. Nós sabemos que as grandes empresas, aquelas que empregavam 5 mil, 20 mil empregados, pensando aqui numa empresa de aço que nos anos 80 empregava 21 mil empregados e que nos dias de hoje emprega 3 mil e produz não sei quantas vezes mais do que aqueles 20 mil por causa do aparato tecnológico, nós devemos considerar que as empresas hoje em dia são pequenas empresas ou médias empresas. A probabilidade de eu estar falando para uma média ou para uma pequena aqui é muito maior. E nestas, sobretudo, é onde se ausenta uma política de recursos humanos adequada que cuide fundamentalmente desta dimensão das pessoas que colaboram no processo. Aqui, obviamente, não estou falando de quais os truques, não teria tempo para isso, e não falaria também de truques, não é uma questão de truques, né? Não é o último coach da montanha, esqueçam isso, comigo não tem essa pegada. Mas qual que seria então a técnica apropriada para, digamos, neste ambiente e no percurso de trabalho, nós possamos cultivar uma cultura desta equipe de 40 funcionários, de 30 funcionários, uma cultura ambiental saudável. A pergunta que eu faço enquanto pedagogo, enquanto filósofo, e que auxiliam, digamos assim, que esses processos aconteçam, não existe, portanto, a fórmula, é isso que eu quero destacar, mas o que pode ser fornecido são estruturas nas quais, ou a qual, ela seja replicada ou praticada, melhor dizendo, ao longo da jornada. Não é uma aplicação na veia e pronto, resolveu. O processo é a longo prazo. Portanto, nós estamos falando em configurar, para usar o termo do computador, um conjunto de dispositivos humanos para que este ambiente de trabalho seja um ambiente que cuide fundamentalmente dos afetos. E aí tem toda uma ciência, campos da psicologia, campos da filosofia que debateram essas questões, campos da pedagogia, para você criar dispositivos para que individualmente as pessoas consigam lidar com seus próprios afetos e que depois isso no grupo seja possível ser construído. Todos nós sabemos, quando trabalhamos em equipes, que existem indivíduos que
cumprem muito bem uma função, poderíamos dizer operacional, ou seja, aquilo que é o alvo da empresa, o produto da empresa, e por ele ser o melhor, acaba sendo puxado para uma função de coordenar várias pessoas. E aí a história muda por completo, né? O indivíduo, eu sou mineiro, né? Faz queijo, é um excelente queijeiro. E aí eu destaco ele da função de queijo diário, de fazer o queijo, e coloco sobre as ordens dele 2 pessoas para fazer queijo. Nesse exemplo de 2, o que vai acontecer, se ele não tiver habilidade de gestão, é que ele vai fazer queijo por 2 pessoas, ao invés de 2 pessoas a mais estarem fazendo queijo. E esse desconhecimento, portanto, dessas disposições afetivas, de como que eu lido com isto, e sabermos que cada um de nós teremos certos limites, não teremos outras habilidades, conhecer isso é fundamental para que esse ambiente de trabalho seja saudável, seja desenvolvido adequadamente. Esse indivíduo que passa a fazer a gestão, ele precisa fazer primeiro a gestão dos afetos dele. E só depois ele passa a gerir os afetos desses 2, aqui no exemplo de queijo, queijo de cabra de preferência, porque é o que eu mais gosto, que ele passa então numa segunda fase a fazer a gestão desses 2, que é a gestão dos afetos desses 2. O tema aqui está sendo apresentado em síntese, não é assim, né, tem muito mais assunto. E depois que ele entende dos seus afetos e dos afetos dos outros, não quer dizer que a minha fórmula coach vai resolver e a pessoa será o Capitão Spock do filme lá, Guerra das Estrelas, Star Trek, eu confundo aqui o Capitão e o filme, a série. Mas era aquele ser que nós da juventude dos anos 90 sabíamos que ele não tinha emoções, não é nada disso. Todos nós somos seres que temos emoções. E essas emoções não deixarão de existir. Mas ao criarmos uma cultura de gestão, ou de administração, ou de convivência com os próprios afetos em si, nós conseguiremos fazer isso em grupo. Então esta questão aqui dos afetos é o tema fundamental dessa videoaula, mas para a gente entender que enquanto tema e assunto, como é que ele se ramifica dentro do espaço de trabalho e como que ele não trabalhar, deixar ele à solta e continuar com aquela cultura e seus problemas fora da empresa, como que ele vai privar. Você vai perder funcionários que entram, são bons na largada, mas depois não conseguem manter a largada e destrói todo o ambiente de trabalho. O indivíduo que faz fofoca, quem não administra os processos afetivos, terá o fofoqueiro à solta como os próprios afetos dele. Ele vai falar mal do patrão, ele vai falar mal do gerente, ele vai falar mal do colega, e nesse loop de falar mal, de projetar-se no outro, ele esquece dele mesmo e o que ele faz, ele não faz bem. Então teria vários exemplos. Queria citar um último exemplo dentro do ambiente de trabalho, que esta não gestão dos afetos, digamos assim, produz um impacto muito forte. É exatamente a entrada de novos profissionais. Eu penso aqui num novo profissional já qualificado, que vem de outro ambiente de trabalho, e eu penso também no profissional que vem pela primeira vez, o estagiário. O estagiário, ele às vezes chega ali numa bola gigantesca de ansiedade, de angústia e de expectativas. E eu tenho acompanhado no mundo corporativo, ou na pequena empresa, na média empresa, que o estagiário é um acidente social. Se coloca aquela nova pessoa ali dentro, a empresa não tem um psicólogo para cuidar dele, no sentido de incluí-lo no ambiente corporativo, não tem um pedagogo, um profissional de educação, chama-se pedagogo, ele existe, ainda que as empresas conheçam mais os psicólogos, existe um profissional chamado pedagogo. Ou mesmo nós da filosofia, e no meu caso filosofia, pedagogia e até mesmo teologia, porque o indivíduo também é um ser de crenças, de sentido para a vida. Então não existem esses profissionais, salve-se quem puder. É uma luta, como os coaches de sucesso costumam utilizar a metáfora, a corrida dos ratos. Né? Eles usam essa metáfora para dizer
você que está aí na corrida dos ratos, venham fazer o meu curso e a fórmula maravilhosa, você vai saber fazer o dinheiro trabalhar para você. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que essa metáfora cruel que aparece com muita frequência de pessoas que se interagem de um jeito que, do ponto de vista afetivo, é uma pura violência afetiva. O jovem chega numa ansiedade gigantesca no ambiente de trabalho e não tem ninguém que compreenda esta ansiedade dele. Por exemplo, que em nome dessa ansiedade ele entra em desespero, ele erra, e se ele teve lá na família dele uma forma específica de lidar com os afetos, quando errava levava um tapa, ele entra em desespero. E aí, se ele sabia um pouco, ele não sabe mais nada, ele perde tudo que ele sabia. Então, não havendo na empresa não só um profissional, mas a cultura de recursos humanos, a cultura ambiental, ambiental não é só o verdinho bonitinho aqui atrás, não. Ambiente é isto, ambiente é onde há interações, nós chamamos interações ecológicas, que também não é só o bichinho na floresta. A ecologia no mundo do trabalho também existe. E ela é uma ecologia feita por humanos, por outras coisas, mas por humanos basicamente. E o estagiário, não sendo acolhido, e a empresa não conseguindo estruturar uma política de acolhida desse novo profissional, ela acaba criando a possibilidade de fazer mais traumas e não de fazer um processo de introdução e de aprendizado e de produtividade. E depois o empresário reclama da produtividade, reclama que não tem profissionais mais. Eu prefiro agora, a moda agora virou contratar seniors. Estou na moda, já estou chegando quase lá, para ser contratados. Então está na moda, parece que é a salvação, são tão bons. Não, é porque eles não estão encontrando jovens para fazer essas funções. E de certa maneira não estão encontrando os jovens porque os processos de formação não criam esse ambiente de formação dos afetos, mal cria um processo de troca de informação, e informação não é formação, tem uma diferença, e por isso um profissional de educação no ambiente empresarial é importante. Mas não fica só com o estagiário, não. Isso também fica com o novo profissional. Às vezes se aplica testes, isso a psicologia gosta muito, né? E é toda uma questão assim de só eles podem aplicar os testes. Tem teste para tudo e sempre tem um novo teste, que basicamente as questões vêm todas em inglês, porque você precisa saber inglês. Eu não sei para quê, mas você precisa. Mesmo trabalhando para uma empresa aqui do Brasil, que não vende para ninguém de fora, precisa de inglês. Mas enfim, deixemos o inglês aí de lado para outro dia. Por exemplo, não aprecio outras línguas, você pode falar 3 outras línguas, aqui o inglês é o fundamento. Enfim, mas acaba se aplicando apenas num momento específico, a empresa contrata, terceiriza, aplica os testes e o indivíduo passa e chega na empresa e chega também num lugar que ninguém fala nada para ele. Os testes da psicologia resolvem bem quem você quer, o perfil que você quer, mas feito isso, quando chega lá dentro da empresa, solta-se o cara e por mais que ele já saiba fazer o trabalho, ia dizer o job, né? Para que gastar o inglês que nós não temos, joga o cidadão no play e exige que ele working, né? Como diriam os Mamonas Assassinas. E não se cria a cultura de recepção mesmo desse profissional. E aí nós vamos ter o profissional que pode ser muito qualificado, que por um ambiente que não tem uma ecologia saudável, procure meio que rejeitar aquele que está chegando, porque no lugar daquele que está chegando tinha alguém. Que tem 2 situações. Aquele que saiu era muito terrível para a ecologia, então quando ele foi embora, ufa, ele foi embora. Quando esse novo chega, ele vai ocupar o lugar daquele que todos odiavam, e aí por mais que você pense, é outra pessoa, mas você vai jogar todo aquele manto sobre ele, então isso vai ser horrível para o ambiente de trabalho. Ou se simplesmente aquele que foi embora era amado pela equipe, e aí um acima dele, para aqueles fins, aquele não servia, então dispensou o trabalho dele.
então foi embora o amado. E aí vem o outro ocupar o lugar do amado. Então todos vão odiar o amado. Então, na verdade, dá ódio nas duas pontas. Você odiava o que você odiava e ele foi embora, e a tendência de você achar que o que vem novo é o mesmo, ou o que amava e foi embora, e vem o novo, e todo mundo vai boicotar este novo, porque não quer que ele assuma o lugar daquele outro que foi embora. Enfim, então, a administração desses círculos, desses circuitos, melhor dizendo, afetivo, torna-se algo, eu diria que estratégico e fundamental para nós podermos falar de uma equipe coesa, de uma equipe que se dedica a fazer o processo e que entrega, digamos assim, o job que é esperado da equipe. Sem um profissional que cuide disto, eu acho que é complicado, porque isto é um campo do conhecimento especializado, é um campo estratégico para a empresa, e em termos de tempo, porque é preciso se dedicar a cuidar disto. Isso não é pé de jaca que dá no mato, nem um pé de jaca dá no mato, porque você também tem que plantar. Mas é preciso de alguém que cuide dessa dimensão. É uma dimensão proativa. É preciso de um profissional que escute o cara quando ele está triste. Não para dedurar, né? Não para fazer fofoca. Né? O profissional, que é profissional desse campo, ele não pode escutar alguém para fofocar. Como às vezes no ambiente de trabalho acontece, é que alguém ouve Beltrano e conta para o outro. Olha, o fulano ou a fulana se separou. E aí, daí a pouco, todo mundo sabe que o fulano se separou. Ou situações mais, do ponto de vista da condição humana, trágicas. Enfim, não vou aqui entrar em detalhes, mas acaba que, não havendo quem cuide desse circuito no ambiente de trabalho, o que cresce como fungos em lugares úmidos é a fofoca. E a fofoca não é uma intervenção, digamos que ecológica, no ambiente de trabalho. A intervenção profissional é na dimensão dos afetos, dos circuitos afetivos e como que isso se articula com a capacidade racional das pessoas e a produção, o trabalho delas. Muito obrigado. Desenvolvimento e conhecimento passa necessariamente por conhecer os afetos. Não conhecer os afetos, eu garanto que não haverá desenvolvimento. Fraterno abraço e até um próximo vídeo.